companheiros e companheiras da luta anti-imperialista. Uma alegria estar aqui com vocês no Sextou. E o tema da semana, inescapável, é a eleição de Donald Trump, que derrotou Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump é, sem dúvida, uma má notícia para os povos do mundo. Agora, ele não é uma má notícia por conta da Kamala Harris ter sido derrotada. Não é esse o viés. Se a Kamala Harris tivesse sido vitoriosa, eu teria aberto o programa da mesma forma. A eleição de Kamala Harris é uma má notícia para os povos do mundo. E por que tanto a eleição de Trump quanto a de Kamala Harris representariam uma má notícia, independente de um ou outro? Porque, infelizmente, para os povos do mundo, existe na elite econômica e financeira e política dos Estados Unidos um consenso. É quase um consenso, são poucas as vozes que discordam dessa estratégia, que é uma estratégia de manutenção da hegemonia americana, que é tão ameaçada, que está em declínio, evidente declínio, que a manutenção dessa hegemonia depende do poder militar, da agressividade militar, do poder de agressão contra outras nações. O poder que usa todos os instrumentos à sua disposição, diplomático, econômico, financeiro, mais propagandístico, mas principalmente militar. Esse consenso é bipartidário. E você viu isso no governo Trump, quando, ano a ano, Trump manteve, apesar do falacioso discurso contra o Estado profundo, falácia, o Donald Trump manteve exatamente os mesmos índices de crescimento e investimento bélico, ano a ano, que os democratas mantinham. Aí sai o Trump, entra o Biden e continua ano a ano crescendo, invariavelmente, o investimento dos Estados Unidos em armas de destruição, em armas de guerra. Então, desse ponto de vista, não existia uma expectativa de algo muito diferente. O que nos leva à conclusão de que é preciso de muito boa vontade para chamar os Estados Unidos, o regime dos Estados Unidos, de uma democracia. Precisa de muito boa vontade. Democracia americana é uma plutocracia, onde os ricos conduzem tudo, conduzem todo o processo eleitoral para culminar com os eleitores tendo que, ao final, escolher uma das alas dessa mesma elite, que tem compromisso total com essa mesma estratégia, com essa mesma elite. Então, é uma plutocracia já carcomida, e a verdade é que o povo americano sente isso. As pesquisas diante das eleições, mesmo quando estava Biden, mostrava que a maioria dos eleitores queriam uma alternativa entre Biden e Trump, queriam um terceiro nome, queriam ter outra opção. Depois, a Kamala continuou se repetindo esse fenômeno. Tanto que, historicamente, as projeções mostram que decaiu o número de eleitores em relação à última eleição. O comparecimento diminuiu, embora, historicamente, se você for pegar a escala histórica de comparecimento americana, essa foi uma das maiores. Mas o fato é que entre 36% a 40% dos eleitores americanos sequer vai votar. E nesse ano, nas eleições, apesar de todo o clima de grande mobilização em todas as eleições, repetiu-se esse fenômeno. As projeções apontam que vou ficar em torno de 36% de abstenção de eleitores que simplesmente não vão votar. E muitos vão votar por não terem outra opção entre dois nomes, mas queriam ter outra opção. Ou seja, a maioria da população americana não queria nenhuma das duas opções postas para ela. Venceu o Trump. Quais são as consequências disso? Porque, embora, na essência, as duas candidaturas representassem a mesma coisa, o fato é que existem nuances, e são nuances importantes, que têm impactos. Se fosse a Kamala vencedora, nós estaríamos discutindo essas nuances aqui. Como foi o Trump, vamos discutir as nuances relativas ao Trump. O Trump, ele representa um discurso, uma prática, uma ideia, uma visão de mundo mais agressiva, neofascista, abertamente xenófoba e neofascista. Aliás, o neofascismo ele é como água para chocolate em relação ao neoliberalismo.
Então, internamente, o Trump coloca para o desencantado trabalhador americano, que sempre esperou uma alternativa, que lhe apontasse uma recuperação de um nível de vida melhor, podendo ter mais acesso a empregos mais bem remunerados, a ter uma vida mais digna. Esse desencantado trabalhador americano acreditou nas promessas de Trump de que ele vai privilegiar as indústrias americanas, que vai taxar fortemente produtos importados, vai proteger os empregos dos Estados Unidos, mas isso aliado a uma ultraliberalização, a desregulamentação quase total da economia para permitir que a mão livre do mercado atue. E a gente sabe, a experiência dos povos, quem minimamente estuda, sabe que a mão invisível do mercado tem sempre uma direção, é o bolso do trabalhador para o bolso de quem já é muito bilionário. Então, as contradições na sociedade americana tendem a se acirrar, porque o Trump ele elegeu a maioria na Câmara dos Representantes, ele elegeu a maioria no Senado e ele tem a maioria do Supremo, porque a maioria do Supremo é ultraconservador. E foi em boa medida que foi esse Supremo que, em boa medida, com suas decisões, protegeu o Trump de qualquer consequência mais grave vinda dos atos criminosos que ele vem acumulando. É um chefe de quadrilha. Os Estados Unidos elegeram um gangster para presidente. É impressionante isso. Bom, o Trump, com as mãos livres, ele não vai ter desculpa perante o povo americano. A sua agenda vai ter a resistência de setores, mas apoio legislativo não lhe faltará e respaldo legal não lhe faltará. Então, essa agenda inevitavelmente vai encontrar contradições, porque não existe chance disso, de atender as expectativas da maioria dos trabalhadores americanos que sonham com uma vida melhor sobre Donald Trump. Isso não vai acontecer. Como externamente, tudo indica, caso ele cumpra as promessas que fez, caso os sinais que durante a campanha e antes da campanha ele vem emitindo sobre as questões internacionais sejam coerentes com a sua prática, ele vai centrar fogo numa estratégia a longo prazo de dividir Rússia e China, estratégia que eu aqui, sem dar uma de vidente nem de pitonisa, mas arrisco a dizer que não tem chance nenhuma de dar certo. China e Rússia são bem conscientes do que representa o imperialismo americano, não vão abrir mão de sua parceria, mas o Trump sonha com isso, deve puxar o freio em relação ao ataque à Rússia e centrar fogo na China. O discurso anticomunista mais rasteiro, mais agressivo, vai retornar. Aquele discurso que ele dizia durante o mandato dele, esse discurso vicejou aqui e foi repetido pela família Bolsonaro, que o Partido Comunista da China é o centro de um império do mal que quer dominar o mundo. Essa papagaiada, ele vai investir nisso e vai tentar avassalar ainda mais a já avassalada Europa. Ele vai ainda tentar, procurar aprofundar ainda mais a vassalagem europeia em relação aos Estados Unidos, impondo condições para que os Estados Unidos continuem com parcerias e acordos militares com o continente europeu. Tanto internamente quanto externamente, isso vai causar grandes contradições. Na América Latina, ele, sem dúvida nenhuma, vai fortalecer os laços e vai promover ações para fortalecer a extrema-direita da América Latina, Milei, família Bolsonaro. Não nos surpreendamos se ele, por exemplo, que hoje controla, como eu disse, terá maioria na Câmara e no Senado, se ele faça aprovar pelas duas casas uma moção exigindo a defesa da democracia no Brasil, que se respeitem os direitos dos opositores, referindo-se a uma possível anistia ao Bolsonaro. Não nos surpreendamos se isso acontecer, isso pode acontecer, mas medidas como, se não for essa, serão outras, que ele vai tomar para fortalecer a extrema-direita americana. Só que, tanto internamente nos Estados Unidos quanto externamente, as contradições serão agudas. E aí, nós temos motivos para preocupação? Temos. Ter um presidente no país que ainda é o mais poderoso do mundo, de tendência neofascista, representa uma séria ameaça.
uma ameaça que pode levar o mundo a uma conflagração horrível, que cause muitas mortes. Só que nós temos que, por um lado, não ter ilusões, mas, por outro, não cair no pessimismo ou num derrotismo antecipado. As contradições que o Trump irá enfrentar serão grandes, são contradições agudas. Internamente, pode ser que a luta do povo americano, desiludido pelas falsas promessas de Trump, levem finalmente as correntes antissistema daquele país a terem uma relevância, uma força inédita, a tentarem mudar, acabar com a plutocracia americana, apresentar rumos novos. Isso pode acontecer, vai depender da luta dos povos, vai depender também da reação internacional, em defesa da Palestina, em defesa de Cuba, em defesa da bandeira da paz. O Trump também, no cenário internacional, não terá uma vida fácil. As contradições do Império Americano são cada vez mais agudas. A bandeira da paz irá assumir ainda uma grande relevância, ainda mais uma grande, já é muito relevante, ainda vai ter um protagonismo ainda maior, ainda mais urgente. Melhor não é a palavra, porque o cenário não é bom, mas pode surgir aí um grande movimento amplo pela paz mundial que envolva muita gente, que envolva expressão de massa. E com essa perspectiva, com esse horizonte mais avançado, é que nós temos que trabalhar, que nós temos que enxergar. O Trump é uma má notícia. A eleição de Trump é uma má notícia. Mas não é dado, não é uma linha reta que ele irá conseguir implementar a sua agenda. A sua agenda trumpista inevitavelmente causará reação interna nos Estados Unidos e externa dos povos do mundo. E, nesse sentido, os anti-imperialistas têm que dar a sua contribuição para fortalecer esse movimento de resistência que, com certeza, acontecerá. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse tema, com certeza, será aprofundado. Eu fiz apenas uma introdução com reflexões iniciais, mas, com certeza, nós aprofundaremos esse tema nos próximos debates. Um abraço e fiquei muito feliz de estar aqui com vocês no Sextou. Tchau, tchau.